Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos gravando mais um vídeo para promover a edificação espiritual para a sua vida. Esse é o nosso objetivo maior. E nesta oportunidade, meu amado irmão e amigo, eu queria convidar você para ler um texto da Palavra de Deus. Se você assim puder, faça isso. Será de grande proveito espiritual e produtividade para a sua vida. Eu queria ler esse texto no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 4, versículo 38. Leamos a Palavra de Deus. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Se fôssemos colocar um tema para essa reflexão espiritual, colocaríamos assim: provação, uma permissão para aperfeiçoamento. Todos nós sabemos, meus queridos irmãos e amigos, que Deus não faz nada sem um propósito, sem um objetivo, não é? Sem um porquê. Tudo que Deus faz, Deus tem um projeto a ser desenvolvido nas nossas vidas. E muitas vezes esses projetos requer nos traz desconforto, não é isso? A Bíblia Sagrada diz que assim como um pai corrige o seu filho, Deus também, como um pai, nosso Pai Supremo, nos corrige também. Apocalipse 3:19 está registrado que Deus castiga aquele que ama. E se você está sendo provado por Deus em alguma área da vida, se segure nessa palavra. Jesus está permitindo isso tudinho na sua vida porque Ele te ama, tá certo? Porque Ele te ama. Mas aqui nesta ocasião, nesse testemunho de vida, nesse testemunho verídico, aconteceu, está registrado para a nossa edificação espiritual, para nos redarguir, para nos ensinar. Jesus estava indo de caminho a um lugar chamado Gadara. Todos nós conhecemos o texto de Marcos capítulo 5, que lá Jesus realizaria uma grande libertação na vida de um homem que vivia possesso por espíritos demoníacos, e isso, pela graça de Deus, e glória seja dada ao nome de Jesus, aconteceu na vida daquele homem. Ele voltou na sua vida normal, voltou para a sociedade, para a sua família, e Jesus libertou aquele homem. Mas antes disso, Jesus teve que pegar um barco e os seus discípulos o seguiram, e diz o texto sagrado que eles tiveram que atravessar o mar da Galileia. E diz a Bíblia que em dado momento aconteceu na trajetória, nesse percurso que Jesus fez com os discípulos, e Jesus permitiu que isso acontecesse, porque Ele permite caminhos e meios. Deus não força ninguém a nada, mas Ele permite caminhos e meios para que a gente se chegue aonde Ele quer que a gente se chegue. Tá certo? Glória seja dada ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que o mar ficou revolto, o mar ficou bravio, o vento era contrário, de forma que os discípulos estavam à beira da morte. As portas se fecharam todas para os discípulos, mesmo eles sendo pescadores experientes, eu quero crer que eles pescaram muitas vezes naquele mar ali, e tinham experiência de pescador, mas nada puderam fazer. Existem ocasiões na nossa vida que Jesus permite para a gente passar
por essas situações. Permite que as nossas forças se acabem. Permite que os nossos recursos se acabem. Permite que que as nossas habilidades não sirvam para nada. É Deus trabalhando, não é? É Deus trabalhando para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue. Tá certo, meu amado irmão e amigo? Nessa ocasião aqui eu queria extrair a grande lição que eu queria extrair aqui é que Pedro era um discípulo, um apóstolo de Jesus que estava nessa ocasião aqui no barco, né? E Pedro era um homem impulsivo, Pedro era um homem sanguíneo. Quem não se lembra, não é? Daquele texto bíblico que diz que Pedro pegou a espada e arrancou a orelha do soldado chamado Malco, não é? E Jesus foi, pegou a orelha e colocou-la no lugar e diz: com ferro fere, com ferro serás ferido, não é? E veja que Pedro era essa pessoa que não tinha o fruto do Espírito Santo na sua vida ainda e precisava ser processado, precisava ser trabalhado por Cristo para que se desenvolvesse o fruto da paz na vida de Pedro que não existia. Não é isso? E agora Jesus pega Pedro, coloca Pedro dentro do barco e permite que Pedro fique à beira da morte para que se desenvolvesse esse fruto. Porque Pedro estava na ocasião e viu Jesus dormindo. Né? A Bíblia diz que Jesus dormia na polpa do barco. Né? E eles foram até lá, presenciaram, viram o comportamento de Jesus em meio ao mar revolto, em meio à dificuldade, em meio aos problemas insolúveis. Jesus descansava. Né? Glória a Jesus. Jesus descansou. E a gente vê ali a paz em Cristo, né? Já que a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, tá certo? Glória a Jesus. E isso foi processado na vida de Pedro através dessa grande provação que Pedro passou. Foi processado, porque Pedro precisaria, no decorrer da sua carreira ministerial, ele precisaria desse fruto da paz. Quando a gente for ler a Bíblia Sagrada e ler, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo 6, nós vamos ver que esse fruto se processou na vida de Pedro. Mas foi preciso ele passar por esse dia, foi preciso ele passar por essa provação, foi preciso ele passar por esse infortúnio aqui e ver o comportamento do Mestre, né, Jesus, em meio à provação, em meio à dificuldade. Quando chegou no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 6, ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa. Porque ele sabia que ele não iria morrer. Porque ali, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 6, ele estava no início do ministério. E ele só ia morrer quando ele estivesse velho. Porque Jesus tinha feito uma promessa a ele. Né? No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 21, versículo 18, está registrado que que Jesus disse a ele que ele ia morrer quando ele fosse velho. E ali ele estava no início do ministério. Então eu faço uma conjectura com você, meu amado irmão e amigo, que Pedro, eu quero crer que ele tenha dito na hora: morrer eu não posso morrer, morrer eu não vou morrer. E aí a gente vemos o fruto do Espírito Santo aparecendo ali, porque Pedro estava vigiado pelos soldados, já tinha sido preso por 16 soldados, ele foi preso por 16 soldados, estava sendo vigiado agora dentro da cadeia por 2 soldados, e os soldados também à porta.
não é? Mas a Bíblia diz literalmente que Pedro dormia entre os soldados. Depois que passasse a Páscoa, naquela ocasião, Pedro seria morto, como foi Tiago, não é isso? Mas a gente vê ali, meus amados irmãos, que Pedro, aleluia, se processou na vida dele o fruto do Espírito, que é o fruto da paz, que não existia. Quer dizer, antes da aprovação ele era uma pessoa, e depois da aprovação nós vemos outra pessoa totalmente diferente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não é? Que eu espero ter cooperado para que sua vida seja edificada através da palavra de Deus nesta noite, nesta ocasião, melhor dizendo, né? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe.